E aí pessoal, aqui é a Ângela, aqui do Angel Maker, e hoje eu vim esclarecer uma dúvida que muitas pessoas estão perguntando aí pra mim nos comentários, porque eu decidi comprar uma impressora de filamento, sendo que o que eu mais gosto de fazer são os action figures, né, os bonequinhos aí. Então hoje eu vim esclarecer essa dúvida também para você que está em dúvida aí entre qual das duas comprar, se você vai na impressora de filamento ou na de resina, qual decisão, né? É uma decisão importante aí, afinal de contas é um valor aí bem considerável, né, em qualquer uma das duas que você vá comprar. Então eu vou começar falando sobre a impressora de filamento, que é o modelo que eu escolhi. Para você que não tem a menor ideia do que é, né, impressora de filamento, é a impressora FDM, né? Esse termo é por causa do inglês e significa Fused Deposition Modeling. Ele vai derretendo o material e vai depositando ali em camadas, camada por camada, até formar o objeto final, né? E eu quero ser o mais transparente aqui possível hoje e explicar as diferenças entre a impressora de filamento e a impressora de resina. Quais que eu acho que são os benefícios e os contras ali de cada uma delas, tá? Começando pelas minhas impressoras que eu tenho aqui, ambas são de filamento. Eu descobri que eu gosto muito de fazer action figures, mas eu descobri depois que eu comprei a minha primeira impressora. No começo eu não sabia muito bem o que eu ia querer fazer, assim, dava pra fazer muitas coisas, e eu confesso que eu comprei achando que eu ia fazer muitos vasos para vender e coisas desse tipo. Mas quando chegou aqui, eu percebi que o que me encantou, assim, que me trouxe mesmo para esse universo foram os action figures, que eu percebi que eu gostava muito de fazer a pintura e tudo mais. E aí eu comecei a fazer os action figures na impressora de filamento. E assim, eu confesso que quando eu descobri que a impressora de filamento não é a melhor para fazer action figures, porque ela não consegue ter a precisão, a qualidade dos detalhes igual a uma impressora de filamento, eu fiquei um pouco frustrada, mas aí eu decidi que eu ia tentar buscar os melhores resultados que eu conseguisse com a ferramenta que eu tinha ali ao meu alcance, né? Procurei extrair assim o melhor das peças que eu conseguia na impressora de filamento e realmente dá para fazer peças muito legais, muito bonitas com a impressora FDM, né? Então, os benefícios que eu acho dela é que ela tem menos etapas para você fazer a peça final. Você só precisa fatiar o arquivo, né, no software ali no computador, enviar para a impressora, se certificar de que a mesa ali, a placa aqui tá limpinha, que a peça vai ficar coladinha direitinho. E aí depois que tá pronta a peça, é isso. Você tem que dar, às vezes, lixar, dar um acabamento, passar o primer e show! Agora ainda falando dos benefícios. O material é mais barato que a resina, sim. Você consegue encontrar aí, dependendo do fornecedor, um rolo, 1 quilo de filamento por R$60. Varia aí até 150, né? Os mais caros que eu já usei aqui. E com 1 quilo de filamento dá pra fazer muita coisa, muita peça. Ó, uma peça igual essa daqui, ela é bem grandona, tem quase 30 centímetros. Eu gastei, se eu não me engano, menos de 300 gramas de filamento para fazer, tá? Porque a base é um pouco mais pesada, eu coloquei um pouco mais de preenchimento interno, né? Com o material que eu utilizei, o preço lá do quilo, essa peça aqui deve ter custado menos de R$20, tá? Eu acredito que menos que isso, eu devo estar fazendo a conta mental errada aqui. Mas enfim, uma peça dessa aqui pra mim custou aí menos de R$20. Se eu for colocar o primer que eu usei, as tintas e tudo mais, enfim, deve acrescentar aí uns R$15. Então o custo bruto para fazer uma peça dessa aqui, sem contar as horas de impressão que a máquina trabalhou, né? Claro que ficou muitas horas imprimindo, eu devo ter gastado aí menos de R$50 para fazer essa peça. Aí eu consigo vender ela aqui, se eu quisesse ela, na média aí de uns R$180, mais ou menos, tá? Aqui na minha cidade. Então, eu vou fazer um vídeo, inclusive, aqui falando como que eu faço para precificar as minhas peças também. Vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no meu canal, que em breve vai ter esse vídeo. Continuando. A questão do custo, o custo é bem reduzido. Se você for equiparar com o custo da resina, né? Eu não uso muito, mas eu sei que cada litro de resina é bem caro aí, tá na média de 200 e poucos reais, dependendo de onde você for pegar. E aí tem essa questão também, é um processo mais limpo, é mais barato,
é mais fácil, né, de manusear ali. Mas também agora eu queria falar dos contras da impressão de filamento se você for trabalhar com action figures, que é o meu caso. Quem é colecionador de verdade, quem paga caro nas peças para colecionar, eles sabem a diferença, alguns, né, a maioria sabe a diferença entre uma impressão que é feita de filamento e uma impressão que é feita de resina. Então, isso aí você pode perder alguns clientes em potencial, já aconteceu comigo, porque a pessoa sabe a diferença e ela quer uma peça que tenha a maior qualidade de definição dos detalhes. Por mais que você entregue uma pintura legal, a pessoa ela quer uma peça assim, sabe? Que seja muito realista. E isso, infelizmente, você não vai conseguir obter com a impressora de filamento. Por mais que você seja super expert, super especialista, não tem como comparar. A impressão feita na resina, ela é assim, 4K, é uma coisa de outro mundo, ficam muito bonitas mesmo as peças. Então tem esse contra aí, né? As peças de resina acabam ficando muito mais bonitas, tem detalhes muito maiores, dá para você usar para fazer miniaturas, né? Para o pessoal aí que joga aqueles jogos de tabuleiros, eles normalmente só encomendam com pessoas que têm impressora de resina. E esse daí, para mim, hoje é o maior contra, né? Porque como eu faço só os action figures, tem algumas pessoas que preferem as impressões de resina. E agora eu vou falar aí dos contras da impressão de resina. Já que eu falei já os benefícios agora, né, como resposta, por que eu não comprei logo de cara essa impressora? Que é a questão do odor, do cheiro, né? A resina, ela tem sim um odor bem característico aí, umas podem ser até meio tóxicas, né? E aqui eu não tenho um espaço aberto que tenha circulação de ar, tem só 2 janelinhas aqui bem pequenininhas, não seria o suficiente para tirar esse cheiro forte. Quando eu passo um spray aqui, os sprays de primer, já fica um cheiro super forte aqui dentro, dá dor de cabeça. Eu imagino que com a resina ia ser bem pior, né? Tem a questão do pó da resina também. E eu tenho uma criança pequena aqui, então assim, não é compatível ainda com a minha realidade trabalhar com resina aqui. E também uma coisa que me pegou um pouco foi o fato sim de terem mais processos, né, para fazer a peça de resina. Você tem que lavar elas em álcool isopropílico e aí depois colocar para fazer a cura das peças, para daí depois você passar o primer e fazer a pintura. São mais etapas, né, o que pode prolongar aí o processo de fazer um personagem. E eu confesso que eu queria sim um caminho mais curto e mais fácil, então é por isso que eu escolhi a impressão de filamento e eu ainda vou continuar nela aí por um bom tempo. Então, se você tá na dúvida aí, pondere essas questões, veja se é compatível com o seu ambiente aí, leve em consideração a sua saúde, tá? Não vai meter um negócio aí no seu quarto que você vai ficar inalando ali um cheiro ruim, vai te fazer mal a longo prazo sim. Então tem que ver essas questões aí, pra mim não é compatível. Então eu espero que tenha ficado claro para você que tá pesquisando, tá em dúvida de qual comprar. E se esse vídeo agregou de alguma forma para você, ajudou a esclarecer essas dúvidas, deixa aí um like, se inscreve no meu canal, que todo dia eu tô trazendo conteúdo novo aqui falando sobre impressão 3D, a minha realidade e a minha experiência até agora. Então, é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até mais.